Hoje nós temos aqui uma visita, um visitante, um convidado extremamente importante, que é a pessoa dentro da Secretaria da Educação que toca esse projeto de jogos escolares, não só jogos escolares, ele vai explicar um pouco por que não só isso. Estamos aqui com o professor Dr. Márcio Gomes, professor também da UNEB, né, de Guanambi, e hoje está emprestando seus conhecimentos e serviços à SEC, ao esporte escolar e à cultura dentro da Secretaria de Educação. Então, passando a palavra para Márcio. Márcio, quem é Márcio? Como é que Márcio chega aqui? Como é que Márcio está fazendo dentro da sua superintendência? Vamos lá. Boa noite, Reginaldo, a todos os nossos ouvintes aqui que nos acompanham nesse bate-papo. Eu sou professor doutor em Educação Física, Reginaldo, há mais de 20 anos, professor da UNEB, formado pela Católica, né? Sempre muito vocacionado para a área do treinamento e nos últimos anos se dedicando muito à questão educacional. Eu venho de uma experiência ainda na formação da graduação, um atleta olímpico, naquele momento Edivaldo Valério, acho que o único negro, né, que teve a medalha A olímpica natação. da natação. Então, tivemos aquela grande experiência ainda com o professor Sérgio Silva e toda a equipe. E de lá para cá temos dedicado à formação de professores, né, nessa área muito do espaço não formal e a saúde pública. Em 2019, a gente recebe esse convite do então secretário Jerônimo Rodrigues para poder assumir uma nova pasta. É uma superintendência criada para pensar as oportunidades para a juventude no espaço educacional. É um espaço onde tem aí o grande projeto do governo do Estado, que é a educação integral, não apenas a oferta do tempo integral, a educação integral, fazer com que as nossas escolas possam refletir essa ansiedade da juventude com essas oportunidades que envolvem cultura, esporte, lazer, saúde, meio ambiente, as linguagens artísticas de uma maneira geral, a ciência na escola. Então, é uma agenda que se tornou mais do que nunca estratégica na passagem do secretário Jerônimo, que a gente tem tentado conduzir aí com esse cuidado, né? Entendendo que a educação básica, para além dos componentes essenciais, da formação essencial, essas experiências de linguagem também garantem aí oportunidades e formam o cidadão. Márcio, você fala de uma questão muito interessante dentro da educação e a gente, há muitos anos, a gente fala assim na questão da interdisciplinaridade, da multidisciplinaridade, mas se procurava um meio, um caminho para conseguir estabelecer isso. E como é que vocês conseguem estabelecer isso? Trazer os professores, já falou da formação, porque todo mundo tinha uma ideia do que era, Sim. mas ninguém tinha aquela formação para dizer qual é o caminho que a gente consegue para buscar essa interdisciplinaridade. Ainda é um desafio, né? Nós temos um movimento a nível nacional ainda que é a discussão do novo ensino médio, né? Que a gente chama de novo ensino médio, BNCC, mas a Bahia já tem uma característica muito interessante que desde 2007 vem desenvolvendo esses projetos, né? Então, ainda no governo Wagner, com a implementação dos projetos artísticos, nós já começava desde lá a pensar nesse grande projeto que é a educação integral no Estado. Então, naturalmente, esse processo de implementação gradativa dessas políticas garante nesse momento com a infraestrutura, que a gente vai falar um pouco mais, possibilidades formativas e um grande leque para o nosso quadro de professores da rede estadual, né? Independente da educação física, da biologia, da química, da física, mas que a gente encontra aí alternativas pedagógicas para o desenvolvimento dos seus conteúdos, né? E como é que a gente vê essa resposta lá na ponta, os alunos? Como é que eles estão? Como é que você sente o crescimento deles? Como é que você sente o envolvimento deles dentro desse processo? Bom, quando a gente fala sempre das oportunidades, a gente acaba sendo repetitivo, né? Pensar nessas linguagens é pensar nas oportunidades. Nem sempre nossos meninos e meninas têm diria assim, a vocação, a capacidade de ser um bom biólogo, um bom matemático, né? Tem outras possibilidades e competências que acabam sendo identificadas com esse leque de possibilidades que é as linguagens culturais, artísticas, como a gente tem falado aqui, o esporte. Vou dar um exemplo, depois da pandemia, que nós estamos passando por esse processo, 2 anos aí com as escolas fechadas, a gente fez essa opção durante os Jogos Escolares de 2022, por exemplo, de trazer o tema da busca ativa, né, da inclusão e da busca ativa. A gente sabe que o grande desafio ainda da escola pública, por atender estudantes mais vulneráveis, famílias mais vulneráveis, é a adesão à escola, é a permanência no ambiente escolar. E ter feito do esporte, quem sabe que o esporte é uma das poucas experiências que tem um grau de sensibilidade e de aproximação da juventude,
fizemos essa opção como estratégia de permanência e busca ativa dos estudantes para o retorno pós-pandemia. Então, você que tem acompanhado conosco, junto com a Federação Baiana, em 2019 foram mais de 100 mil estudantes envolvidos com os Jogos Escolares da Bahia. Isso é um número expressivo. Certamente no país não tem uma estrutura de jogos escolares tão grande como a do estado da Bahia. Número de escolas, a rede hoje tem mais de 1.200 unidades escolares. Então, tudo que a gente fala da educação pública da Bahia é sempre muito grande, né? É um desafio enorme pensar os núcleos territoriais, pensar as políticas educacionais, as suas diversas ofertas e modalidades. E tem esse cuidado, junto com a gestão da secretaria, com a passagem de Jerônimo, de pensar justamente que essas possibilidades não podem estar desconectadas das questões pedagógicas da escola. Então, é necessário, sim, você citou o exemplo da interdisciplinaridade, né? Eu tenho que fazer com que o meu professor de física pense, a partir do esporte, os seus conteúdos, a matemática a partir dos seus conteúdos. Então, esse é o grande exercício da tentativa de facilitar o processo de ensino-aprendizagem. O esporte tem essa característica e entendo que com esse debate no ensino médio, a gente pode ganhar aí um novo olhar para a atuação da educação física no ambiente da escola pública. É muito interessante, inclusive, a gente saber assim, a gente teve GERP durante 10 anos, né, os Jogos Escolares da Rede Pública, onde, na realidade, ele foi levar o esporte e oportunizar, como você está falando o tempo todo, a escola pública a vir para dentro dos Jogos. Tanto que hoje a maior parte dos estudantes que viajam nas nossas delegações são da escola pública, grande parte do interior do estado, o que mostra que o GERP realmente foi lá buscar. E esse ano, 2000, a partir de 2019, houve vamos dizer assim, um braço maior dentro do esporte, porque se absorveu também a rede privada, a rede pública federal, a rede pública municipal, e está todo mundo naquele barco junto. E aí, como é agora dialogar com essas outras redes, não só no esporte, tentar ampliar para outras ações também. Pronto, como eu estava dizendo, esse histórico da Bahia de 2007 para cá, ele já acontecia, ou seja, e aí o secretário já vai falar muito sobre isso, ele é secretário de Estado, né, não é secretário apenas da rede pública. Então, ele tinha como missão nessa passagem fortalecer o regime de colaboração. Então, quando a gente pensa nos jogos escolares, não teria como pensar os jogos se não pensasse o município, o território, né? Esses modelos de unidades escolares, seja ela privada, particular, municipal. Esse movimento tem gerado justamente esse acolhimento, diria assim, por parte dos seus munícipes, né? E prefeitos, representações municipais. Esse diria assim, que é um destaque que a gente traz. Você traz aí 10 anos do GEB, em 2019, a gente celebrou isso, não foi? Os 10 anos dos Jogos, mas teve esse a mais. O a mais ele vem acrescentado aí de uma política diria, setorial, né, com a presença da Federação Baiana, Sudeste, CESAB, com os acompanhamentos dos meninos, com os médicos, Justiça, né, Secretaria de Justiça, Casa Civil. Então, se tornou uma agenda ampla, com a característica do governador Rui Costa, e que foi potencializada naquele momento de 2019, que infelizmente com a pandemia a gente perdeu, diria assim, um pouco desse fôlego, e tentamos retornar em 2022. Mas, sem dúvida, os jogos hoje ele expressa, diria assim, para além desse diálogo entre esses parceiros que são envolvidos com os jogos, essa possibilidade de entender de onde nós estamos falando, né? Primeiro, é não abandonar que eu estou falando do esporte educacional, né? E aí você tocou numa pauta importante, que por mais que a gente tente, em alguma medida, garantir a representação pela performance, ainda tem uma característica dentro do perfil do nosso estudante da participação com relação ao esporte de inclusão, né? Mas nem por isso o Estado da Bahia não se preocupa ou não se dedica à agenda da performance, que é importante também para oportunizar nossos meninos visitarem outros espaços, outros estados e reconhecer os investimentos do próprio governo. Entendo que esse movimento da representação, como você citou, Reginaldo, 2022, tem sido muito característico disso, né? Nós temos delegações hoje bastante heterogêneas nas representações, seja nas escolas privadas, escolas públicas, porque esse é o movimento que nós estamos constituindo. Se nós percebemos aí, o governo do Estado está investindo mais de 3,5 bilhões em infraestrutura para o esporte educacional. Show. Novas escolas, ampliação e reforma. Então, nossas escolas, eu diria assim, para nós que formamos aí na década de 90, anos 2000,
A gente sonhava com uma estrutura de escola, né, com quadra coberta, piscina, campo sintético, pista de atletismo, e isso é uma realidade hoje para os nossos colegas da educação física e escolar. E aí tem um desafio posto, né? Primeiro, identificar de como, né, utilizar essas ferramentas, estruturas para poder valorizar não só a educação física e escolar, mas também o esporte educacional. Acho que aí é um dilema que nós vamos enfrentar nos próximos anos, né, de pensar uma política consistente da formação de professores. O segundo movimento, mais do que nunca, é preparar esses estudantes dessa possibilidade e capacidade de se tornarem atletas também, porque faz parte, nós temos diversas descobertas aí do mundo esportivo. Você sabe bem disso, que acompanha essa história dos Jogos Escolares da Bahia, dos Jogos da Juventude, dos Jogos do Interior. Você tem essa memória com outros colegas também. Mas eu diria que o grande desafio hoje é a formação de professores. A gente poder fazer com que essa geração, né, que vem aí por nossas universidades públicas, dos cursos de educação física, possa entender o verdadeiro papel adentrar uma escola do Estado da Bahia. Márcio, você vê, a gente nota pelo pouco tempo ou muito tempo que a gente tem dentro dos jogos, e a gente viu uma coisa muito, 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 muito importante e interessante. Já em 2019 e agora em 2022, mais ainda. Nós não registramos confusões, brigas, maus tratos, desrespeito ao parceiro, ao adversário, ao professor. E era nítido na Bahia, quer dizer, no Brasil inteiro, há anos atrás, acabar tudo em confusão, às vezes acabava em briga, e nós não tivemos nenhum caso desse. E a gente reputa isso, você falou assim, os professores, está continuando a formação, mas a gente está reputando isso também ao primeiro momento, esse primeiro momento de formação, o entendimento do esporte enquanto ferramenta educacional. Performance vem depois, isso é outra coisa. A gente discutiu, por exemplo, no jogo de 2019, quando alguém dizia assim, nós não tivemos resultados. E um dia nós sentamos, a gente estava no Rio Grande do Norte, e conversando com o Zé Fernandes, que estava lá, e aí dizendo, gente, a gente alcançou o nosso objetivo, sim, a gente botou 27 núcleos territoriais trabalhando para vir para cá. Então a gente saiu de 200 estudantes participando de um jogo para 10 mil estudantes, 20 mil estudantes. Então, isso melhorou muito. Mas aí eu venho fazer aquela pergunta meio complicada. Complicada, vírgula. Nós temos algumas modalidades esportivas onde a escola pública não conseguiu chegar ainda, embora venha chegando devagarinho. Por exemplo, a ginástica rítmica. Mas nós tivemos 3 meninas de ginástica rítmica que receberam bronze na ginástica de agora em equipe. Né? 3 meninas que vieram de GERP e agora com 17, 18 anos elas estavam na ginástica e ganharam bronze. Nós tivemos alunos de natação, que não é muito comum ter os alunos de natação, mas nós tivemos alunos de natação representando a Bahia e vamos ter agora de novo no GEBS. A gente não tem badminton ainda. Então são algumas modalidades que a gente está chegando. Como é que você vê assim, esses novos espaços, essas novas formações, essas novas oportunidades para a gente aumentar, se não a performance, mas a prática dessas atividades dentro das escolas? Primeiro, a gente precisa reconhecer que nós nos afastamos das experiências práticas da educação física escolar. Né? Isso é uma realidade também. Eu acho que entre os desafios, quando eu falo da formação, é muito nesse sentido a gente poder ampliar o nosso, diria assim, o nosso leque de possibilidades com relação à modalidade esportiva, sair desse modelo do quarteto fantástico. Né? E aí que eu estou reforçando, acho que a infraestrutura que nossas escolas estão recebendo nesse momento com os investimentos do governo Rui Costa vai garantir essa possibilidade. Ou seja, eu tenho uma pista de atletismo dentro da escola, que até então, certamente, a UFBA seria o único espaço que teria uma pista de atletismo aqui dentro do espaço educacional, que é a Universidade da Escola de Educação Física. Então, na Bahia, tudo nós temos, sim, estrutura para o atletismo. Como teremos estrutura para desenvolver o quarteto fantástico, para a natação. Então, nós precisamos ter aí, quando eu falo da formação, e aí sempre contando com o apoio das federações específicas, com suas modalidades, é o fomento em todo o estado da Bahia. Fomento no apoio ao atleta, fomento no apoio, eu falo no atleta do esporte educacional, também que a gente precisa refletir sobre isso. O fomento às federações no sentido de que possa criar clínicas, oficinas, né?
para garantir, identificar esses estudantes que têm a vocação, o perfil para determinada modalidade. Eu acho que nós trouxemos aí com esses 3 anos, eu falo do destaque dos 3 anos, você entende, Renan? Porque é da onde a gente vem, daquilo que a gente compreendeu também com o esporte educacional. Mas acabou abrindo, né, um leque de possibilidades, certamente para o próximo governo, para refletir justamente desses desafios que nós temos pela frente. E quando eu falo a formação nesse sentido, eu preciso fazer com que esses meninos que vão lá participar do GEPs, né, fora do estado, volte com possibilidade de fomento, ser um bom menino, um bom corredor, é um bom jogador de vôlei de praia, de areia. Então, a gente precisa trazer esse menino trazendo já com garantia do fomento. Vamos botar o apoio para que ele continue sendo incentivado à prática do esporte, sem perder o vínculo com a escola, porque isso gera imagem positiva da educação pública, que é uma realidade do Estado hoje, além de garantir outras possibilidades. Quando você fala de outras possibilidades, me vem à cabeça uma coisa muito, muito tranquila, assim, muito, muito nítida esse ano. O investimento dos Jogos Escolares da Bahia esse ano é do governo do Estado. Mas eu me ouso dizer que ele é 100% da Secretaria da Educação. Então, a Secretaria da Educação investiu 100% dos jogos, é recurso da Secretaria da Educação. E a Secretaria não oportunizou somente esses meninos a jogarem, essas meninas a participarem. Oportunizou outra coisa. Todos ficaram hospedados em hotéis, todos ficaram hospedados e aí com alimentação lá igual para todo mundo. Recentemente foi uma coisa inédita, né? Agora no 12 a 14, até as escolas, os meninos de escolas públicas de Salvador, que estavam na periferia, foram todos ficar no Gran Hotel Stella Maris. Quer dizer, para eles, isso também faz parte desse desenvolvimento, dessa coisa nova. Como é Sim. que você vê assim? Como é que você percebeu essas crianças lá e aquele clima de eu estou no hotel, eu estou assim, como é que você. Faz parte desse processo de construção e fortalecimento do esporte, né? Não é só o esporte pelo esporte. Então você tem aí experiências que certamente esses meninos que vêm lá do interior do estado, do norte, sul do estado, não teriam, né? Se não fosse através do esporte também. A gente valoriza muito essas questões, eles ficam bastante alegres, retornam certamente trazendo experiências, né, para com a família. Mas o esporte educacional, como toda e qualquer outra linguagem, vem também com esse sentimento de não apenas vivenciar, diria assim, a performance, a apresentação, a disputa, né? Mas fazer com que esse cidadão compreenda o seu lugar com os recursos públicos. Tudo isso é recurso público que vem da fonte de impostos e que está retornando para a sociedade com o impacto necessário para que esses meninos possam se perceber possíveis, né? Para um futuro melhor, quem sabe. Então, acho que o grande desafio que nós temos quando a gente fala do esporte educacional é também vivenciar e experienciar essas oportunidades. E, sem dúvida, o retorno, o relato, são relatos impressionantes de muita felicidade e alegria diante dos investimentos que têm sido aplicados para essa política, né? Eu queria deixar claro, eu queria esclarecer para as pessoas, assim, a Federação Baiana de Esporte Escolar, ela entra nos Jogos Escolares na Bahia a partir daquela fase interterritorial. Mas muita, muita, muita coisa acontece antes disso. A fase interterritorial e a fase final, ela é uma cereja de bolo, ela é uma culminância. Mas toda a parte pesada aconteceu lá atrás, desde o município, desde dentro da escola, município. E uma outra coisa que as pessoas não sabem, que é interessante que você aborde. Os jogos escolares, gente, na sua fase, até a fase territorial, não é composto somente daquelas modalidades de jogos nacionais. Existem as modalidades regionais e outra. A gente, nessa federação, trabalha de 12 a 14, 15 a 17 anos. E os Jogos Escolares da Bahia, na sua essência, no seu interior, vai a mais do que isso. Sim, Queria sim. falasse um pouco sobre isso É também. um destaque. Aí você nos traz aqui o reconhecimento dos nossos articuladores territoriais. Então, quando você cita, tem uma estrutura, são etapas que os Jogos Escolares da Bahia já estão, diria assim, acostumados a desenvolver, que começam na unidade escolar, vai na etapa municipal, territorial, interterritorial, até chegar à etapa estadual e as etapas fora do estado. Então, esse movimento que acontece da etapa escolar até a etapa territorial é um movimento que a gente tenta fazer um grande
grande mobilização no sentido de garantir a participação das escolas, né? Desses estudantes, independente da série, independente. A EJA no meio Exato, também. a EJA, né? Então, é o que a gente fala, é um instrumento de transformação. O esporte é um instrumento de transformação, é isso que nós acreditamos também. Então, reconhecimento aos nossos articuladores, professores de educação física da rede também, que tem acreditado nessa política, tem em alguma medida, fortalecido essa dinâmica, mas eu sempre chamo a atenção que nós temos muitos desafios pela frente. Os colegas de educação física precisam entender esse movimento, esse gancho que está surgindo agora com a educação física escolar, e a gente possa cada vez mais fortalecer o espaço da educação física escolar e do esporte educacional. Eu acho que esse é um caminho que certamente não terá falta agora, porque eu, que sou, como eu disse, eu sou da área também. Eu tenho visitado as escolas, é um grau de complexidade, de investimento do governador Rui Costa para novas escolas, que a gente fica assim impressionado. Então, a mesma escola que eu faço em Salvador hoje, faço em Vitória da Conquista, eu faço lá em Pindaí, eu faço lá em Cacolé, com a estrutura com piscina, quadra coberta, campo sintético, tudo que a gente sonhou um dia de poder garantir a nossos meninos e meninas um ambiente cada vez mais adequado para o desenvolvimento da educação. E muito interessante esse, quando você fala do interior do estado, de que Caculé, Mulungu Morro vai ser tratado e está sendo tratado como Salvador, e a gente tem uma resposta muito positiva disso e um reflexo muito real. Hoje nós temos, para esses jogos, por exemplo, vamos ter vários professores do interior do estado, né, participando, viajando e conhecendo outras coisas, outras culturas, outras formas de desenvolvimento, para aplicar aqui no futuro, na melhoria. E os articuladores, assim, as pessoas não sabem bem o que é articulador. Eu vou deixar que você explique isso, Certo? mas dizer assim, o articulador, ele precisa ir para os Jogos Nacionais. Ele precisa ver como é que os Jogos Nacionais também funcionam. Ele não precisa lá tomar conta de equipe, não. Ele tem que ver como funciona. Para ver também como é que eu me melhoro e como é que eu melhoro o serviço que eu vou prestar. Aí eu queria que você falasse um pouco sobre articulador para as pessoas entenderem o que é um articulador. O articulador, Reginaldo, nada mais é do que um colega de educação física, que é da rede, né, concursado, e que passa por um processo seletivo para assumir um papel muito de gestão territorial também, nesse tema que envolve o esporte educacional e a educação física escolar. Então, nós temos 27 articuladores na nossa rede hoje, como nós temos 27 núcleos territoriais. Então, é aquele profissional, aquele professor, que dá o apoio ao núcleo territorial no desenvolvimento dessas políticas que envolvem o esporte educacional. Então, ele tem geralmente uma formação em educação física, quando não, né, tem o perfil de fazer a gestão escolar, a gestão educacional, e esse movimento ele vai constituindo, fomentando, articulando os gestores educacionais, os educadores, em torno de pautas que envolvem a juventude, que envolvem as linguagens, das diversas linguagens da rede estadual. Às vezes, articulador, quem é o articulador? O articulador faz o que lá? Não, o articulador tem um papel gigantesco Fundamental. dentro do desenvolvimento do esporte escolar, não só no município, na região, mas no estado todo. E esperamos que eles estejam mais frequentes nos jogos nacionais para que a gente melhore nosso produto aqui, nosso serviço, nossa oferta de serviço com mais qualidade. Tem outra coisa, Márcio, que a gente queria conversar com você, assim, como você falou, a gente veio em 2019 com aquele gás, aí teve esse problema da pandemia, retomamos agora. Assim, talvez com o mesmo gás de 2019, mas hoje já era para ter um gás de 2022, já era para estar uma coisa muito Sim. mais à frente. Temos propostas já preparadas para o futuro sobre jogos, sobre o esporte escolar, como você falou, já com tanto equipamento novo, né? De pessoas que estejam lá oferecendo. E assim, como é que a comunidade, e é essa a pergunta, como é que a comunidade escolar vai ter acesso e pode ter acesso a esse equipamento e a esses projetos, esses programas, não só do esporte, da Tá. cultura e tudo mais. Esse é um das grandes mensagens do governador Rui Costa, no sentido que essas escolas que estão sendo entregues em todos os municípios da Bahia, são mais de 600 unidades nesse momento, com ampliação e reforma, são espaços que não são fechados aos estudantes da rede. Então, são espaços que devem ser utilizados pelas comunidades locais, né? Pelos munícipes, Excelente. estudantes da rede privada, estudantes da rede municipal, porque é assim que a gente entende a educação integral no Estado. Então,
O desafio, eu tenho falado muito de desafio, mas é no sentido meio da construção de outras possibilidades que teremos pela frente aí. Essa experiência que envolve os jogos aponta alguns caminhos, você cita essa vivência, essa experiência dos nossos articuladores a nível nacional, com as competições nacionais, não tenho dúvida que isso agrega conhecimento, agrega também estratégias para a gente poder pensar para 2023. Não tenho dúvida, né, que a chegada aí do nosso próximo governador deverá apontar também outros investimentos para o esporte, seja pela SUDERJ, seja pela própria SEC e outras secretarias de Estado, entendendo que a gente tem assim a capacidade e a condição de fazer os maiores jogos escolares do país. Eu não tenho dúvida sobre isso. Nós temos uma rede extremamente comprometida com os nossos educadores, né, da educação básica, que entende o lugar, né, de pensar para além da sala de aula, mas os investimentos, eu não tenho dúvida que a gente tem sim um olhar positivo aí para os próximos anos nessa pauta que envolve o esporte educacional e a educação integral na Bahia. Bom, mas agora vem uma proposta da federação, não é uma proposta nova na realidade, porque é uma coisa que já acontecia no GERP, já acontecia no interior do estado, mas a gente tem pouco conhecimento aqui, quer dizer, pouco se fez aqui nessa relação, até porque a federação tem um olhar mais técnico e menos pedagógico, vamos dizer assim, embora não fuja do pedagógico. Mas uma proposta seria a seguinte, que a gente nos próximos jogos, espero que esse grupo esteja à frente, eu espero que esse grupo esteja lá colocando, a gente tem uma próxima proposta que a gente vai encaminhar formalmente à secretaria, de que nas finais não acontecessem somente a parte de jogos. Pudesse ter demonstrações de cultura de cada delegação que chega. Porque esse conhecimento, essa troca de cultura e tudo mais, ela é muito importante para a criança. Eu me lembro que, bom, é um pouquinho atrás, um pouquinho de tempo, o GEBS de 1975, 73, 77. Eu estava jogando, eu já tinha 15 anos, 17 anos. E existia, dentro do GEBS, uma coisa que era o folclore do Estado. Tinha apresentações do folclore do Estado. Aqui, inclusive, a Bahia foi muito tempo com um grupo de folclore que depois virou Viva Bahia. Sim. Né? Então, tinha aquelas apresentações de folclore, tinha apresentações da cultura local, e a gente tem uma Bahia que é um país. Então, a gente tem várias demonstrações culturais diferentes nas regiões e tudo mais. O que é que você acha assim da gente trazer isso dentro dos jogos? Tipo, ter uma noite onde não vai ter jogo, não, gente. Essa noite ou esse dia vai ser de apresentação cultural, seja ela filme, vídeo, apresentação física. Como é que você acha isso? O entendimento da secretaria, Reginaldo, é que a gente precisa ter a celebração da educação pública do Estado. É como eu falei, nós temos uma rede de profissionais extremamente comprometidos com a educação. E aí, quando a gente fala de culminância, só para a gente ter uma ideia, nós temos pelo menos 3 grandes projetos durante o ano de culminância dentro da secretaria. É os jogos, os projetos artísticos. Nós tivemos agora, há menos de 20 dias atrás, a culminância do NTE 26, que é Salvador, lá no Teatro Castro. Espetáculos lindos dos nossos estudantes se apresentando, sendo premiados. E agora, no mês de novembro, nós temos a Feira de Ciências da Bahia, que completa 10 anos também. Então, Acontece aonde? a Feira de Ciências deve ser lá no espaço do judô, lá no Centro Pan-Americano. Como fizemos em 2019, foi um sucesso lá. E certamente vamos repetir essa parceria esse ano de novo. Avisa para a gente divulgar, viu? Nós temos aí mais de 240 projetos aprovados de iniciação a pesquisa feita por nossos estudantes. Então, nós temos provocado muito da Secretaria que esse momento seja um espaço de comemoração e celebração da educação pública do Estado. Você acompanhou bem esse dilema nosso com os calendários nacionais, que a gente sabe que o esporte nacional tem sempre um calendário muito apertado, que a gente acaba tendo que fazer alguns ajustes, mas o desejo da Secretaria é que a gente possa, sim, fazer um final de ano com muita celebração, com o protagonismo dos nossos estudantes, que eu acho que é isso que a gente precisa cada vez mais valorizar, que os estudantes fazem a história da educação do Estado, né? E essas estruturas que chegam com essa dimensão de poderes, cada vez mais eles poderem desenvolver as suas potenciais, as suas capacidades, e, acima de tudo, mostrar que os investimentos da Bahia têm sido investimentos preciosos e assertivos naquilo que a gente entende como política educacional. Bom, gente, a gente está vendo que a Secretaria de Educação, quando a gente fala em Jogos Escolares, Jogos Escolares é um pedaço
de um todo, de uma coisa muito grande que a secretaria faz. Algumas pessoas não conseguem enxergar direito o tamanho que acontece. É bom que a gente divulgue isso, que a gente mostre isso. Quando for tiver o festival, agora Sim. no final do ano, avisa que a gente vai colocar na nossa rede, a gente vai avisar todo mundo, a gente vai estar comparecendo, que é muito, muito importante em relação a trazer o que é que a educação faz. Que a educação, a gente está vendo aqui que para a Secretaria de Educação, eu vou citar aqui um pouco o mestre dos mestres, que dizia assim, não adianta dizer que Eva viu a uva. Eu tenho que saber para quem essa uva serve, quem é que essa uva, quem ganha com a uva. Então, Paulo Freire dizia isso. E é isso que a Secretaria está fazendo. Não adianta só ensinar que 2 mais 2 são 4. Eu tenho que dizer por que 2 mais 2 são 4 e o que significa ser 4 depois de 2. Perfeito. Então, eu acho que a Secretaria está fazendo essa leitura super importante. E vou dizer uma coisa, essa visão, no meu entender como professor, ela está acima de índice de IDEB, disso, daquilo, aquilo outro. Porque ela não está dando conteúdo da história da matemática só, não. Ela está dando conteúdo de vida para ele. A secretaria está muito mais preocupada com conteúdo e formação de vida do indivíduo do que necessariamente ser o melhor do Enem do Brasil. Mas Mas eu quero ser também o melhor do Enem do Brasil. é isso. Não, é isso. Eu também quero ser o melhor do Enem do Brasil. Agora, eu quero formar gente lá dentro. E é isso que a secretaria está preocupada, que a gente está vendo Mas assim, aí é um cuidado claramente. importante, né? Para a gente não desconectar, né? Não achar que o esporte não colabora para o IDEB, a educação ambiental não colabora para os nossos indicadores, que a educação científica não colabora. A gente precisa fazer justamente o movimento contrário. Todas essas expressões na formação da nossa juventude impactam também os nossos indicadores, que por vezes não está no currículo, por vezes não está ali com notas, mas eles impactam porque que você acabou de dizer. Estou formando um cidadão, garantindo que ele permaneça na escola e qualifique a sua possibilidade de aprendizagem, né? Eu não tenho dúvida que os indicadores da Bahia teve essas melhoras nos últimos 3 anos, porque a gente soube dizer assim, capitanear esses esforços que envolvem todos os projetos estratégicos, que envolvem a oferta do tempo integral, para esse olhar também que envolve os indicadores educacionais do país, entende? Pronto. Gente, Márcio é uma pessoa que a gente já viu que está cheio de ação, cheio de coisa, inclusive está aqui com a gente, mas já está viajando daqui a pouco para ver. Eu queria que Márcio dissesse, né, desse a mensagem da secretaria, a mensagem da superintendência, a mensagem do secretário aqui nesse encerramento e que nós tenhamos, como a gente conversou mais cedo, o Márcio estava falando sobre a escola do Cabula, que nós temos mais escolas do Cabula no estado da Bahia inteiro. Márcio, dê sua palavra, dê sua Agradecer, Edinaldo. Acho mensagem. que aqui nós temos uma oportunidade de falar um pouco dessa política, porque de fato o esporte educacional na Bahia é uma política educacional. Agradecer a parceria, porque também é uma provocação que chega em 2019, a gente reaproximar a Federação Baiana de Esporte Escolar, de aproximar a SUDESB, a CEPRE, né? A CESAB. Então, acho que a gente tem aqui uma construção de 3 anos aí que certamente vai implicar no que a gente quer colher frente a esse grande movimento, né? Deixar a mensagem do secretário Danilo Mello, também que é uma pessoa que tem aí, que acredita nessas expressões artísticas, né, como parte da formação dos nossos estudantes, e parabenizar nossos meninos e meninas, né, nesse ano pós-pandemia, que foi um desafio enorme, voltar ao esporte educacional, serem premiados, participarem. Então, fica aqui o meu agradecimento a toda a equipe da SEC, nossos articuladores e nossos meninos e meninas que foram premiados aí nessa passagem dos Jogos Escolares 2022. A gente também agradece muito a confiança da Secretaria, a confiança do Governo do Estado e na parceria com a Federação, e a gente está aqui o tempo inteiro para isso. E por isso que a gente saiu um pouquinho da quadra, veio agora para a conversa. Vamos conversar sobre como é que isso é feito, como é que essa estrutura acontece. Márcio, muito obrigado. A federação agradece demais a você, agradece à Secretaria da Educação, agradece ao Governo do Estado. Mas faltou eu dizer uma coisa, perdão.
Queria saber como é que a secretaria trouxe o Paralímpico para dentro dos Opa, Jogos. Eu é. tinha esquecido. Faça comigo, não. Essa é a pauta cara para nós, né? A primeira é a discussão da inclusão, né? E o Paradesporto tem ganhado espaço também representativo e significativo dentro do Estado, com estudantes premiados a nível nacional. E aí o governador, não vou dar um spoiler agora, nós temos aí uma notícia nos próximos dias pelo governador Rui Costa, entendendo também que essa pauta é uma pauta para cuidar de gente, de pessoas, e a inclusão dos nossos estudantes atletas fazem parte dessa grande política, né? Então, a participação a nível nacional, também com a parceria com a SUDESC, Federação Baiana de Esporte Escolar, tem sido importante na garantia que esses nossos meninos aí, com os déficits que têm, né, de atenção, físico, mental, participem também, se sintam parte desse processo, dessa política educacional do Estado. Beleza, mano. Então, um Entendeu? grande abraço. Outro. Abraço a toda a equipe, aos articuladores, a Chico, Milazzo, Thiago, E toda a equipe que está lá. E vamos nos encontrar mais para frente ainda. bacana. Vamos estar no Rio juntos. Vamos lá. Um Grande abraço. abraço.